Olá, pessoas. Boa tarde. Por aqui uma chuvinha boa e eu resolvi passar aqui para conversar com você que vai ver esse vídeo aí no meu canal. Pode ser que você veja porque você está buscando, pode ser que você veja porque o YouTube vai te entregar, mas eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência. Bom, primeiro me perdoem que eu tô usando gominha no meu aparelho, e então às vezes eu não consigo falar direito e a minha dicção não fica muito boa, tá bom? Vamos lá. Muitas pessoas procuram, que hoje é uma febre, né? A respeito da lei da atração, mas eu gostaria de falar com vocês como que surgiu isso na minha vida. Eu sou de uma cidade muito pequena, chamada Sem Peixe, bem interior, menos de 2.000 habitantes lá na cidade. E eu era funcionária da prefeitura na época e eu trabalhava com um rapaz que ele já tinha viajado bastante, morou um tempo nos Estados Unidos. E aí um dia ele falou comigo assim: Cristiane, eu tive contato com uma pessoa que ele é muito rico. E ele falou comigo que ele enriqueceu porque ele leu um livro. E foi esse livro que fez com que ele ficasse rico. Eu falei, mas existe isso? Eu falei, existe. Eu falei, qual que é o nome desse livro então? Porque, né? Enfim, sou muito curiosa. Aí ele falou assim, eu não posso falar o nome não, mas tem. E aí eu fui pesquisar, né? A respeito, joguei algumas palavras lá no Google e aí apareceu alguns livros lá, mas veio também um vídeo sobre lei da atração, sabe? E eu falei, olha, a lei da atração é interessante. Aí comecei a pesquisar e ao primeiro momento só tinha internet lá no meu serviço, né? A gente no interior na época era 2013, ainda não tinha internet assim como tem hoje. Então, assim, horário de trabalho mesmo, quando eu tinha um tempinho, eu ia lá e pesquisava. E eu comecei a ver os princípios da lei da atração. Falei, vou aplicar na minha vida, né? E a primeira vez que eu usei, eu falei assim, bom, eu gostaria de adquirir alguma coisa, né? Eu já tinha, estava construindo a nossa casa, né? Minha, do meu marido, que na época a gente estava namorando, mas eu sempre quis muito mais. E aí eu resolvi que eu ia praticar para ver se ia dar certo mesmo. E aí falaram lá no vídeo, na época que eu assisti, não lembro mais o canal de quem que foi. Falou que a gente tinha que anotar os desejos, escrever, explicar os mínimos detalhes. Então eu fiz tudo isso. Mas eu peguei uma agenda minha, que eu lembro que era uma agenda da Caixa Econômica Federal, que eu ganhei, né, quando eu estava trabalhando lá. E aí eu comecei a escrever. Eu falei, nossa, sabe que interessante? Eu gostaria de ter mais um imóvel. Vou começar pensando que eu gostaria de um lote. E aí eu falei, eu quero um lote de esquina, porque eu acho que vai ser mais bem proveitoso, porque eu posso usar, né, entrada em duas ruas, essas coisas assim. Eu comecei a falar e ali escrever no papel, né, imaginar. E aí eu não tinha muito, como que eu vou dizer? Eu não sabia desenhar direito, mas eu falei, vou desenhar, porque assim é mais fácil. E eu comecei a mentalizar aqui, comecei a fazer o desenho de como que eu queria aquele lote ali, exatamente de esquina. Só que na verdade eu fiz parecido uma cruz assim, mas eu fiz mais ou menos assim, ó, um lote de esquina, assim. Isso aqui seria as ruas, né? E o lote aqui, nessa interseção. Tá, e aí eu guardei aquilo. E são tantas coisas na vida e foi passando o tempo. Deixei a agenda lá. Início eu casei em 2015, né? De julho de 2015. Depois eu trouxe a minha agenda, eu encerrei o vínculo de trabalho lá com a prefeitura. Eu vim morar aqui na cidade que eu tô atualmente, que é João Levade, né? Guardei a agenda. Bom, passou algum tempo, eu tive a minha filha nasceu, estava desempregada na época.
E aí eu lembro que depois ela crescendo, eu sempre levava para passear na rua. Até que um dia eu vi um lote lá, bem na esquina aqui da minha casa. Mas eu não me lembrei do que eu tinha escrito na agenda, do que eu tinha desenhado. E aí eu tava com a placa e eu sempre gostei de pesquisar a respeito. E aí eu guardei o número e liguei na época e eu perguntei quanto que tá esse lote. Aí tava, o moço me falou, 90 mil reais. Eu falei, nossa, não tem 90 mil reais, eu tô desempregada, só meu marido trabalhando, como é que eu vou fazer, né? Bom, liguei pro meu marido e falei, nossa, achei um lote aqui na esquina, liguei pro moço, ele falou que era 90 mil reais, é impossível da gente comprar, mas eu guardei o contato. E passou, e todos os dias eu passava ali para levar minha filha para tomar um solzinho, eu olhava aquele lote e falei assim, esse lote é meu. Todo dia eu passava, olha meu lote aí, nossa, ele é maravilhoso, eu gosto muito dele, ele é perfeito, ele é meu. E aí a placa de venda sumiu, eu falei, já até vendeu. E isso passou um mês, 2, até mais, eu acho, nossa, menos de tipo, no máximo, vamos pôr aí uns 4 meses. Sumiu a placa, ninguém falou mais nada, vizinho não comentou, e eu já tinha ligado, não tinha dinheiro, mas tudo bem. Bom, um dia, a moça que mora perto lá de onde é esse lote, veio fazer faxina pra mim. Aí meu marido vai e perguntou assim, olha, você conhece o dono ali, daquele lote ali perto da sua casa? Ela falou assim, conheço sim, eu conheço, eu tenho o telefone dele. Aí meu marido falou assim, você me dá? Eu falei assim, dou. Aí um dia meu marido foi e liga. Aí o moço falou assim, é 90 mil reais o lote. Aí meu marido falou assim, não, mas esse lote aí é 360 metros quadrados. Aí o moço falou assim, não, ele é menos de um lote, mas é bem menos. Assim, quer dizer, é pouca coisa, é um pouco menos. Aí falou assim, não, se você quiser, a gente pode ir aí e vão medir ele. Tá interessado? Eu falei, não, só liguei pra saber mesmo, porque o valor de 90 mil é muito. Mas o moço falou assim, não, a gente pode conversar e tal. E aí esse moço veio, realmente, foram medir e não dava um lote de 360, dava menos. Mas o que acontece? O moço tinha dito que um lote aqui na região era 90 mil reais, 360, né? Ele achava que dava muito abaixo, assim, muito abaixo não, minto. Ele achava que faltava muito pouco para 360, então ele pôs um valor de 90 mil, mas ele disse que 90 mil era um valor de um lote de 360. Me desculpa se eu não estou sendo clara com vocês aí. Mas aí medindo, deu bem a menos, né? Menos de 360. Agora eu não vou lembrar quanto que deu aqui para falar para vocês. Mas meu marido falou, vamos fazendo as contas. Bom, dá 45 mil reais. Faz as contas aí, gente. Coloca aí nos comentários aí. Tô muito ruim de matemática. Não posso falar que eu sou muito ruim. Falando nesse momento agora, eu tô impossibilitada de raciocinar. Mas aí, fazem as contas rapidinho aí. Se um lote de 360 é 90 mil, ele voltou para 45, quer dizer que ela era metade? É isso? É metade? Então, aí o moço falou, então é isso mesmo, é 45. Aí meu marido falou assim, tá bom, né, chegando em casa, eu vou conversar com minha esposa e depois eu ligo pra você. Beleza. Aí meu marido falou, nossa, mas é todo o dinheiro que a gente tem, era acho que 45, 46 mil que a gente tinha guardado e eu não tava trabalhando, era a nossa reserva, né? Aí meu marido falou assim, eu vou arriscar, eu vou oferecer 40, né? No dinheiro ali, 40 mil aqui, como a gente fala aqui na roça, no dinheiro. E meu marido falou assim, olha, a proposta que eu tenho, talvez você não vai aceitar. Ele falou, não, mas fala. Ele insistiu pro meu marido falar, e meu marido falou assim, olha, eu te dou 40 mil.
no dinheiro. Ele falou assim, não, aumenta mais um pouquinho, 40 mil tá pouco, não sei o que. Eu falei, não, se você quiser 40 mil. Aí o moço falou, quer saber? Tá fechado. E aí nós fomos como que chama que essas casas que negociam imóveis, que foi lá que foi feita toda a questão da documentação, né, de loteamento, as coisas assim. Nós fomos lá e aí fizemos o contrato de compra, venda, né, depositamos dinheiro e aí adquirimos esse lote aqui da esquina da minha casa, que é a casa que eu tenho hoje, que nós construímos, né, e um dia, quando eu fui ver lá a minha agenda, as minhas coisas do meu antigo trabalho, eu vou folhear essa agenda e o que eu encontro? Eu encontro aquela, bem dizer assim, entre aspas, tipo carta, especificação do que eu queria, falando para Deus, até porque, tipo assim, eu sempre acreditei que essa energia que rege, que muita gente fala que é a lei da atração, eu acredito, para mim é Deus. Só que eu sei que Deus age de muitas maneiras, e uma dessas maneiras é através dessas leis que regem a natureza, mas não deixa de ser Deus, né? Não deixa. Então, para mim, é Deus agindo através do sistema que é todo dele. E eu fui ler, tava lá as especificações do lote que eu queria, o desenho, né? Eu me emocionei na hora porque eu tinha esquecido de como que era, que eu tinha pedido. E aí me emocionei, depois eu contei pro meu marido, ele é meio cético, né? Ele, isso é bobagem. Falei para os meus colegas e falei, nossa, e acontece mesmo. Então, moral. Bom, o que eu acredito? Eu acredito que tudo é fé. Quando eu fiz aquele pedido, eu estava com fé, né? Estava com muita fé que iria se realizar na minha vida, mas eu não coloquei resistência porque eu fiz, né? Eu fiz e eu guardei ali o caderno e eu fui viver a vida e fazer as coisas do meu dia a dia, viver o que eu tinha para o momento, né? Mas Deus é maravilhoso, as suas leis são tão maravilhosas que no momento oportuno aquilo veio para mim de forma muito natural, né? E eu atraí aquilo ali através dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, que eram muito fortes naquela época, naquele momento, e eu guardei aquilo dentro de mim com muita certeza que na hora certa aquilo ia acontecer. E aconteceu. Bom, em um próximo vídeo eu gostaria de falar com vocês a respeito do segundo lote. Sim, consegui co-criar, mas veja bem, é complexo. Por quê? Nesse intervalo entre eu fazer esse desenho desse lote, desse primeiro lote que eu queria, em um tempo desse, entre escrever isso e conseguir, em um dado momento que eu não me lembro mais, eu parei para fazer uma nova reflexão a respeito do que eu queria. Mas eu não me lembrava também de que eu tinha escrito lá naquela parte da agenda. Eu simplesmente peguei um outro caderno e eu fiz uma declaração para o Senhor falando das coisas que eu queria, desse lote que eu queria. Fui colocando outras coisas a mais ali, né? Que eu já queria construir, que queria ter uma casa assim, que queria fazer assado, só outras coisas. Mas também era de esquina, aquela coisa toda, né? E guardei. Bom, no próximo vídeo eu vou contar para vocês como que foi o desenrolar disso aí, que eu também não me lembrava, mas que foi uma grata surpresa, tá bom? Bom, por hora é só. Muito obrigada por hoje. Obrigada por sempre estarem aqui, né? Em algum momento alguém vai estar aqui, vai ouvir, vai escutar as minhas palavras, vai interagir. Nesse momento agora, eu só tenho gratidão para você que vai interagir comigo aí no futuro, tá bom?
Fiquem com Deus.